Mateus capítulo 7. Tá tranquilo, Marlene? Tá tranquilo? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Alguém pode ler? Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18. 1 Pedro 4, 18. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 18? É. Não é isso? É a versão dele. Você leu 17. Não, ele leu 17. Ele leu 4, 17. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Posso ler mim? Lembra? Esse é o 18. Esse é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Então lá em Mateus a irmã leu que o Senhor nos conclama, nos chama para entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado. E lá em 1 Pedro, o apóstolo fala que é com dificuldade que o justo se salva. Então, nessa altura do Sermão do Monte que nós estamos, né? Estamos caminhando aqui desde o princípio, capítulo 5, 6. Chegamos agora ao versículo 13 do capítulo 7. Nós chegamos na última sessão do Sermão do Monte. Na última parte do Sermão do Monte, irmãos. Essa montanha que nós estamos subindo é uma montanha bem íngreme, né? Os irmãos há de convir. Então nós chegamos nessa última parte e parece que o Senhor, Ele já ensinou tudo o que tinha que ensinar com relação ao seu sermão. Ele nos ensinou sobre o caráter daqueles súditos do reino, como eles deveriam se portar, como eles deveriam caminhar, como eles deveriam agir, como deveria ser a sua justiça, deveria exceder e muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Nos deu várias advertências com relação ao nosso caminhar. E parece que agora ele chega no capítulo 7, versículo 13. Depois de nos ensinar isso tudo, ele nos coloca uma escolha diante de nós. Ele coloca uma porta estreita e uma porta larga. E nos dá uma dica. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas a porta que leva à vida, o caminho que leva à vida, ele é estreito e é apertado. E são poucos os que entram por ela. São poucos os que entram por ela. Então o Senhor nos exorta a escolher um caminho, né? Ou seja, só existem dois caminhos, irmãos. Tem muita gente que quer tomar uma terceira via, né? A gente vê muito aí nas eleições aí. Não, a terceira via. Não existe terceira via para o Senhor, não. Só existem dois caminhos e só existem dois tipos de homens. Ou é a porta estreita ou é a porta larga. Ou é o justo ou é o ímpio. Ou é o injusto. Não existe um tal terceiro caminho. Eu conversava com algumas pessoas, já conversei com muitas pessoas com relação a esse assunto, e muitos se dizem agnósticos. Agnósticos, né? Não querem tomar partido nem de um lado e nem de outro. Não quero dar minha opinião sobre isso nem sobre aquilo. Eu quero seguir o que eu acho aqui, porque eu acho que todos os caminhos levam a Deus. E não, irmão. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho. Só existe um caminho. Lá em João, o Senhor fala que Ele é a porta das ovelhas.
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E essa porta, que é o Senhor, ele diz que é uma porta estreita. Ou seja, nós não podemos levar muita coisa, irmãos, quando entramos por essa porta. A nossa bagagem tem que ficar do lado de fora. Muitas coisas que nós gostaríamos de levar tem que ficar do lado de fora dessa porta que é estreita. E por essa porta, irmãos, só passa um de cada vez. Não dá para passar dois. Não dá para passar uma multidão. Nessa porta só se passa um de cada vez. Então, irmãos, nós temos que fazer uma pequena diferença aqui, ou uma grande diferença, para nós não cairmos no erro, não cairmos no conceito errado, né? Nós sabemos que pela palavra, muitos irmãos falam sobre isso, que a salvação é pela graça, certo? Mediante a fé. A nossa salvação ela não vem por obras, ela não vem por um esforço que diz respeito às obras. Mas aqui o Senhor fala aqui que nós temos que passar por uma porta estreita, temos que trilhar um caminho apertado. Isso diz respeito a um esforço que nós fazemos. Então, se a salvação é pelo Senhor, é pelo sacrifício de Cristo, é por fé, é por graça, e não é por obras, de que salvação, de que caminho é esse apertado que conduz à vida que o Senhor está falando? Que tipo de salvação é essa que nós temos que fazer algo? Que nós temos que nos esforçar? Muitos irmãos já têm conhecimento disso, que isso diz respeito à nossa salvação da alma, né? A salvação da nossa alma. Porque como nós somos um ser tripartido, algumas denominações creem que nós somos bipartidos, só temos corpo e espírito, e quando a Bíblia fala de alma, está falando de espírito, é a mesma coisa. Nós não cremos dessa maneira. Nós cremos que nós somos um ser tripartido. Temos corpo, temos alma e temos espírito. Como fala lá em Tessalonicenses, né? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala de 3 partes do nosso ser: do corpo, da alma e do espírito. Então nós cremos que nós somos um ser tripartido. E que a salvação do Senhor, que é uma tão grande salvação, ela tem que tocar nessas 3 áreas da nossa vida. O Senhor tem que nos salvar no espírito, tem que nos salvar na nossa alma e nos salvar no nosso corpo. Quando que nós somos salvos no espírito? Quando nós entregamos a vida para o Senhor, tomamos aquela decisão de entregar porque o Senhor nos conquistou de alguma maneira, alguma palavra que nós escutamos de salvação, cremos nessa palavra e entregamos a nossa vida para o Senhor. Essa é a salvação do espírito, a regeneração no espírito. Porque o nosso espírito ele tem algumas funções. A nossa alma tem outras funções e o nosso corpo tem outras funções ainda. Uma das funções... Oi? Demos a piscina da missa sábado passado. Ai, amém. Os irmãos que estão no retiro, então, estão alinhados, né? Não aqui na Sábado aula. aqui, Sábado aqui. Então, uma das funções principais do espírito, do nosso espírito, e o espírito humano, é ter comunhão com o Senhor. Amém. Nós temos comunhão com o nosso Pai, com o Senhor, com o Espírito, através do nosso espírito. Porque quando nós somos regenerados, o Espírito de Deus vem habitar em nós. Mas vem habitar em nós aonde? No nosso espírito, que é um lugar mais interior do nosso ser. É ali que o Espírito Santo habita, no nosso espírito. Aquele espírito que o Senhor deu para o homem, quando ele fez Adão do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nesse contato, desse sopro do Senhor com aquele homem que estava ali, foi gerada a alma. E ele teve o fôlego de vida ali, né? E se tornou uma alma vivente. Então ali temos espírito, alma e corpo. E a nossa regeneração toca no nosso espírito. Tem aquela passagem que fala que o Espírito de Deus
comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não lembra dessa passagem? O Espírito testifica com o nosso espírito Testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então é no espírito que o Senhor se comunica conosco. E é no espírito que nós adoramos o Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em realidade. Então esse é um primeiro passo da salvação. Mas o Senhor quer nos salvar por completo. Ele não quer só nos regenerar, mas Ele quer salvar também a nossa alma e, por fim, salvar o nosso corpo. E o Sermão do Monte, irmãos, todo o Sermão do Monte diz respeito à salvação da nossa alma. Porque se nós formos voltar lá para o início de Mateus, e ao longo de todo Mateus, do Evangelho de Mateus, o Senhor vem falar de quê? O Senhor vem falar de reino. O foco principal de Mateus é o reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ou é chegado o reino dos céus. E o Sermão do Monte toca nesse assunto do reino. Então o Sermão do Monte, que nós estudamos até aqui, fala de quê? De um caráter transformado. E o caráter diz respeito à nossa alma, porque a alma é a sede da nossa mente, da nossa vontade e das nossas emoções. E é aí que o Senhor quer nos transformar a partir daquele depósito que Ele nos deu no Espírito. O Senhor quer avançar em nós. Então, o reino, o Sermão do Monte, a nossa alma, sendo transformada, diz respeito à nossa santificação. Diz respeito a uma vida santificada. E é aquilo que nós falamos no domingo, né? A regeneração, o novo nascimento, diz respeito à conquista que o Senhor nos trouxe. Ele nos conquistou. Quando Ele nos conquista, nós entregamos a vida a Ele e somos considerados filhos. Mas agora a nossa santificação diz respeito a quê? Nós conquistarmos o Senhor. Já é o caminho contrário. O Senhor veio até nós, agora nós temos que ir até Ele. E como que nós vamos agradar o Senhor? O Senhor deixou todas as instruções no Sermão do Monte. Seguindo o Sermão do Monte, bem-aventurados mansos, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os pobres de espírito, os pobres, os humildes de espírito. E isso é um caminho apertado, irmão. É um caminho estreito. Essa porta, e nós vemos, né? Nós estamos tocando esse período todo no Sermão do Monte, nós vemos o quanto nós somos incapazes de trilhar esse caminho. Nós e nós mesmos, nas nossas forças, nas nossas possibilidades, nós não temos condição. Por isso que é um caminho apertado. E nós vimos na última quarta-feira o quê? Se nós somos incapazes, nós temos que fazer o quê? Como? O que nós temos que fazer, André? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedir o quê, irmãos? A capacitação do Espírito. Para que nós possamos trilhar esse caminho. Por nós mesmos nós não conseguimos, irmãos. Mas o Espírito que habita em nós nos fortalece a cada dia. Para que nós, com a ajuda dele, consigamos primeiramente entrar por essa porta e depois trilhar esse caminho. Eu me lembro, né, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, foi algo tremendo. Eu estava no meio do Oceano Atlântico, indo dos Estados Unidos para Inglaterra, para a Europa. E no meio do Oceano Atlântico, 12 dias só vendo água, irmãos. Eu levei minha Bíblia, conheci a palavra, porque fui criado na igreja, mas ainda não tinha entregue minha vida ao Senhor. E ali comecei a ler os evangelhos. Comecei a ler. E aquilo foi queimando em mim. Foi queimando. E ali eu decidi entregar minha vida ao Senhor. Ali eu nasci de novo, irmãos. Ali eu fui regenerado. Eu tenho plena convicção que aquele foi o momento que eu entreguei minha vida ao Senhor. O Espírito veio habitar em mim. Mas eu também tenho plena convicção, hoje eu tenho convicção,
que não foi naquele momento que eu cruzei a porta estreita. Não foi ali que eu decidi entrar e trilhar um caminho apertado. Porque depois do meu novo nascimento eu ainda andei por muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Fiz muitas coisas, andei pelo mundo ainda e fiz coisas que não diz respeito a um cristão fazer. Mas houve um momento que eu decidi, que eu entendi primeiramente, eu compreendi que a salvação não era só aquilo. A salvação não era só aquilo. Por isso que eu vejo muitos hoje, irmãos, muitos que se dizem cristãos, e são cristãos porque nasceram de novo, mas andam meio que patinando, não sabendo muito o que fazer porque não tem um propósito. Não tem um alvo na vida. Acha que nasceu de novo, é salvo e agora? O que faz? Não sabe o que fazer. E lá em João, o Senhor falou: aquele que não nasce de novo não pode entrar, não pode ver o reino. E aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino. O ímpio não pode ver o reino, irmãos. E nem pode entrar. Mas aquele que é nascido do Senhor, ele consegue enxergar o reino. E tem a possibilidade de entrar. Então houve um dia que eu enxerguei, porque o Senhor ele revela isso para todos os seus filhos. E eu tive que tomar uma decisão. O Senhor fala aqui em Mateus: entrai pela porta estreita. Ele nos chama a tomar uma decisão. E quão difícil é, irmãos, entrar por essa porta. É como se fosse uma... Irmão, lembra daquela... Acho que os irmãos aqui... Todos já pegaram o ônibus, né? Como que é a roleta do ônibus? Né? Só passa um, irmãos. Eu lembro que quando eu era menor eu passava por baixo, né? Chegava e dava aquele mergulho assim, pro céu lá do outro lado. Mas na roleta só passa um, irmãos. E se você tiver com bolsa, você tem que afastar, você tem que... E eu lembro que quanto mais o tempo passava, mais aquele negócio ficava estreito, mano. Tremendo, né? O pessoal botava um ferro aqui assim, pra ninguém passar dois, entendeu? Quando eu era menor, eu passava às vezes com meu pai espremido. Depois eu não conseguia mais passar com ele, porque passava meu pai sozinho e eu depois. A porta do reino, irmãos, é da mesma maneira. Você passa sozinho, não adianta que você não vai levar sua família. Você muitas vezes vai ter que abandonar as pessoas para poder entrar por essa porta estreita. Você vai ter que abandonar sua esposa, abandonar seu marido, abandonar espiritualmente falando, né? Sim. Porque muitas vezes é você que enxergou. Foi você que enxergou o reino. E você vai, e você quer. E você quer que as pessoas venham com você, mas não vai. Só passa um de cada vez, meu filho. É um de cada vez. E você muitas vezes nesse caminho, você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir sozinho, porque o caminho é estreito, irmão. Você só trilha ali, ó. Não é uma pista larga, onde tem 6 faixas, e os carros vão lá e passam por outra faixa e voltam. Não, é uma pista estreita. Para você fazer uma curva, você tem que ter cuidado. Esse é o caminho da salvação da alma, da mudança de caráter. É um caminho que se trilha sozinho. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele trilhou esse caminho e nesse caminho nós encontramos Ele. Amém. Como refrigério. O Senhor está conosco nesse caminho, caminhando na nossa frente. Mas é um caminho que nós trilhamos muitas vezes sozinho ou em poucas pessoas. Como que o Senhor falou em Mateus? São poucos os que encontram esse caminho. O caminho largo, o caminho espaçoso, muitos entram por ele, irmão, porque você não tem que deixar nada. Você, nesse caminho, você faz o que você quiser. Você não nega a vida da alma, você não nega a sua vontade, você não nega o seu pensamento, você faz o que você quiser, irmão. E são muitos que trilham esse caminho. Então, irmãos, o Sermão do Monte, ele diz respeito à salvação da nossa alma. A mudança do nosso caráter. E isso quase não se fala, né? Muitos erram na evangelização, na pregação do evangelho. E hoje em dia nós vemos muito isso.
Porque a pessoa fala que se você vier para o Senhor, você vai prosperar. Você vai prosperar. Venha para o Senhor e você vai ser abençoado materialmente. Sua vida vai avançar. Você vai conquistar. Não é isso? E muitas vezes, e aconteceu, com certeza aconteceu com os irmãos, nós chegamos até o Senhor, entregamos nossa vida, nascemos de novo. E é aí que começa a vir as dificuldades. Como assim, irmão? Não me falaram outra coisa? Não me prometeram outra coisa? É aí que o negócio começa a ficar estreito, irmãos. E muitas vezes nós não entendemos. Eu estava tão bem, recebi o Senhor, senti aquela alegria do Senhor, da salvação, mas daqui a um tempo, na caminhada, começa a vir os problemas. A primeira coisa é aquele círculo de amizade, né? Que aí Começa. faz diferença. Aquela primeira base, né? Começa, né? As pessoas te olhar diferente. Os amigos se mandam. Não, mas até aí, quem entrega a vida ao Senhor se converte, geralmente acontece isso. Mas você está alegre. Isso muitas vezes não te toca, entendeu? Você está alegre, você compreende. Pô, fui salvo pelo Senhor, você compreende a salvação. Mas começa a caminhada. Aí, Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me o caminho. siga-me. Você falou uma hora aí, né? De nós mesmos não temos nada. Não temos nada. Jesus falou assim, ó, negue-se a si mesmo. Se nega a si mesmo, não tem nada, não tem nada. Agora o Senhor nos dá, aí que entra o Espírito do Senhor em nós, a obra gloriosa. Amém. O irmão está falando É de uma por aí. maneira, às vezes tem hora que ele fala de uma maneira que parece profundo demais para a gente entender, né? Para a gente já tem assim um alimento tremendo essa palavra, sabe? Nos desperta. A gente fica em dúvida, a gente vê tanta luta, tanta dificuldade, tanta gente desanimada, né? E tanta coisa ruim ao nosso redor, a gente fica. O irmão está dando uma maneira ali, né? Que ele está falando ali, eu estou aqui só vendo, e agora eu estou falando que a gente crê no Senhor, né? Parece que o céu baixou para a gente, nova criatura nós somos, né? Bem-aventurado, a gente vai até bem-aventurado de uma maneira errada. Bem-aventurado, eu só vou ver o bem feliz. Eu não vejo o resto. Perdão. Esquece da última bem-aventurança, né? Da última, né? Bem-aventurado quando vos perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vós. Isso, aí eu esperneei muito. Eu agora sou certo, agora não deixei de ser aquele errado, né? Tem que me receber, a família tem que me receber, e a família só. Falso. E é muitas vezes, Nélio, nessa ocasião, porque você foi salvo. Aí começa a vir os problemas, dificuldade, família. É nesse momento, é nessa ocasião, que se coloca diante de nós a porta estreita. É aí. Quando vem a dificuldade. Você vai ter que escolher. Vou agradar meu pai, vou agradar minha mãe, vou agradar minha esposa, vou agradar meus filhos, vou agradar os amigos, ou vou querer conquistar o Senhor? Essa é a porta que se coloca diante de nós, irmão. Para os salvos, para os salvos. E é aí que nós temos que decidir. Trilhar o caminho estreito. E muitos aí, irmãos, desistem. É nesse momento que muitos voltam para trás. Não é isso que fala a parábola do semeador? O semeador saiu a semear e uma semente caiu em tal solo, outra caiu em outro solo. E aquela semente que caiu no solo rochoso? Não tinha raiz em si mesmo, começou a crescer. Aí quando veio os problemas, a perseguição, o que aconteceu? Tem uma que diz que recebeu com alegria. Recebeu com alegria, esse que caiu entre espinhos. Mas ó, Recebeu com alegria, mas foi abafado. foi abafado por causa do quê? Por causa da demanda do mundo. As demandas do mundo, das riquezas. Isso aí é muito sério, né? Pode. Aí essa porta estreita, tá muito legal isso aqui não. Mas o reino, o caminho para o reino é pelo caminho estreito, irmãos. E foi isso que me conquistou. Quando eu enxerguei, irmão, eu tenho um reino a conquistar, eu fui salvo pelo Senhor. Tudo bem, tranquilo até aí. Mas quando eu enxerguei que eu tenho um reino a conquistar, irmãos, e que nesse mundo tudo passa, eu tive que tomar uma decisão. E não é só entrar não, tá, irmãos? Pela porta não.
é trilhar um caminho. E esse caminho é estreito. E o fim dele é só na volta do Senhor, irmão. O caminho é estreito daqui até lá. Estreito e longo. É estreito e é longo. Não é um pique de 100 metros, não, irmão. Aquele que amar mais a mãe, o pai, filho, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, caminho apertado. Mateus capítulo 10. Então, nesse caminho estreito, irmãos, as multidões não vão conosco. Nós vamos sozinhos. É uma decisão pessoal. Não adianta eu querer forçar minha esposa a ir. Sim. Se ela não enxergar, eu vou ter que trilhar sozinho. Até chegar o momento dela enxergar e decidir entrar também pelo caminho estreito. Não adianta que eu não vou convencer meu pai. Eu tentei convencer os irmãos na denominação. Fui botando pra fora. Não vai conseguir, mano. Porque é individual, é pessoal. Você enxerga e você decide. Aleluia. Isso não depende de você, né? Fazer com que o irmão mude. Não é você Não. que tem que fazer. Essa decisão não é você que tem que tomar. É assim, é o Deus tocando nele em algum acontecimento da vida dele, em alguma parte, ele vai perceber, né? Não Vai é a perceber gente que isso. vai dizer agora, não. Não adianta. Pô, irmão, eu enxerguei. O caminho é esse. Vamos lá comigo, que não sei o quê. Leva a vida, leva o reino. Os irmãos não entendendo, não vai entender nada. Mas o que esse irmão tá falando aí, irmão? Eu já sou salvo. Entendeu? O Senhor já fez tudo por mim, não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer nada? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Por isso que o inimigo inventou aí a doutrina do apóstolo Miguel Ângelo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não precisa fazer mais nada. Não, amém. Uma vez salvo, salvo pra sempre. Isso aí tá certo. No sentido de que eles não entendem o reino. E para aí. Você não perde a salvação. Parou aí, acabou. Entendeu? Você não perde. Esse que é o perigo. Para aí. Daí pra frente é só prosperidade. Salvo, salvo para sempre. Daí pra frente você cuida da sua vida, vai correr atrás do seu dinheiro, da sua prosperidade, do seu negócio, do seu crescimento na empresa. O reino que a pessoa quer conquistar é esse, é nesse mundo. E esquece que tem um reino espiritual que irá se manifestar nessa terra. Porque até o presente momento, quem governa essa terra é Satanás, com os reinos desse mundo, como está lá em Daniel, naquela estátua, cabeça de ouro, peitos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. É um homem que está reinando até agora. E o Senhor está deixando. Por quê? Quando vier o reino dele, vai ser um reino incomovível, que não terá fim, que vai esmiuçar todos esses reinos da terra. E é esse reino que nós somos chamados a participar, irmão. É desse reino, que não terá fim. Esse reino da terra aqui vai ter de ver guerras aí, ó. Tá acontecendo agora. Um reino contra outro. E quantos reinos que já se passaram? Quantos? Né, que se acharam perpétuos. Né? Quantos impérios, né? Quantos impérios. E eles achavam naquela época que eles eram os maiorais, né? E hoje, a gente passado tantos mil anos, a gente vê que passaram. Tudo vai passar. Por isso que o Senhor fala naquela passagem, né? Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Porque na mesma casa estará o pai contra o filho, o marido contra a esposa contra o marido. Por causa de quê, irmãos? Por causa da palavra do reino. Então nós temos que nos desvencilhar da maioria. Nós devemos romper com a maioria. Porque a maioria vai trilhar o quê? O caminho espaçoso. A maioria vai trilhar o caminho espaçoso. Muito fácil, espaçoso. E naturalmente, estava conversando com a Aline, né? Não sei se foi hoje ou foi outro. Naturalmente, o ser humano, ele quer ir com a boiada, não quer? Isso é o natural, pô. Ninguém quer ficar destacado. Ninguém quer. Quer ir com todo mundo, né? Pô, todo mundo tá indo pra lá, por que eu vou ser o único diferente? O que você tá falando? Esse caso da máscara que a gente estava conversando. Eu não lembro, foi por causa da máscara? Não lembro. Foi nas reuniões lá em São Lourenço, e tava todo mundo de máscara. E o Michael não usa máscara mesmo. Normalmente ele não usa. Me perdoa, tá, irmão? E eu fico brigando. Tem que me arrepender. Coloca a máscara, tá todo mundo com máscara. E ele fica aborrecido comigo. Ele fala, não me perturba com o negócio de máscara. Você botou máscara? Não botei, não. Não me perturba com isso.
Agora você tá livre disso, eu Aí eu também. falei assim, não gosto de você máscara. tá com medo da Covid? Eu falo, não. Então por que você bota? Pra poder não ser diferente dos outros. Eu falei isso pra ele. Pra poder não ser muito diferente dos outros, pra não chamar atenção pelo que é diferente, né? Eu vou ficar igual todo mundo, tá todo mundo de máscara, eu vou ficar de máscara também. Aí ele falou, esse aqui é o problema. Lembra? Não, é uma convicção. Isso aí não tem nada a ver com reino, tá, irmão? Isso aí é um assunto totalmente separado. Exemplo, né? É só um exemplo. Mas a gente se incomoda de romper com a maioria. É essa a ideia que eu quero trazer. A gente se incomoda de todo mundo tá caminhando pra lá e você tá caminhando pra lá. E sendo chamado de doido, de maluco, de... Você é Entendeu? diferente. Você é diferente. Maluco, entendeu? Aí começa a ser questionado. Né? Então é muito santo, né? Isso aí é Isso, muito tem isso santinho. também. É, As pessoas Aí é levam santo pra esse lado demais. aí. sim. Tá quase subindo o pedestal. Chama santarrão. Mas só porque não quer fazer, né? Não quer participar daquela conversa que não vai levar nada. O Senhor fala para não conversar, sai. Aí já é santo. Você não faz demais. parte da panelinha, Não papapá. faz fofoca, não fala da vida dos outros, ele já tá santinho demais. E é perseguido, é criticado, entendeu? Caluniado. Então, irmão, nós devemos. A nossa base não é a maioria. A nossa base, no nosso caminhar, das nossas decisões, não é a maioria. Por quê? Pelo caminho apertado, são poucos. Então não pode ter base por maioria, pô. Não tem como. A gente deve ver o remanescente, a minoria. Para onde está caminhando? No Senhor. Aquele povo ali está meio diferente, entendeu? Por que os irmãos acham que nós somos poucos? É sempre assim. O Senhor falou, são poucos os que encontram. São poucos os que acertam. Igual pequeno rebanho. Pequeno rebanho, pô, remanescente. Então nós precisamos deixar de fora dessa porta, quando nós entramos, tudo que agrada o mundo. Tudo o que nos agrada no mundo. Nós temos que deixar o velho homem de fora, irmãos. Adão não passa por essa porta, porque Adão é largo, é gordo, ele não passa. O velho homem, ele é grande, irmãos. Ele tem que ficar do lado de fora. Só quem entra ali é o novo homem criado em Cristo. Aí o Caleb até falou, né? Por que não entra? Aí você falou, sabe que significa gordura, Caleb? Ele falou pecado. Foi mesmo. Caleb não é bobo, não. Cadê? Não, tá aí não. A gente veio conversando, né? Foi ontem, né? Eu acho que foi. Aí falou que é gordura do pecado. É isso aí. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 16, irmãos. Versículo 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, aquilo que o Násio citou, né? A si mesmo se negue. Não, foi o Nery, foi o Nery. Tome a sua cruz e siga-me. E aquele louvor que nós louvamos, da Aline Barros, né? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, ou a sua alma, que aqui é essa palavra vida no grego é psique, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Que, pois, aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então aqui o Senhor está falando de perder a vida da alma, de ganhar a vida da alma. Quando que nós podemos ganhar a vida da nossa alma, irmão? Quando? Quando nós perdemos ela no presente momento. Se você perde a sua vida da alma aqui, você vai achar quando o Senhor voltar. Agora, se você quiser ganhar a sua vida da alma, fazer suas vontades, caminhar com a sua mente, com os seus sentimentos, com a sua emoção aqui, lá, quando o Senhor voltar, você vai perder a vida da sua alma.
É aquilo que fala, né, na porta larga, né? Muitos são que entram por ela, por quê? Porque ela conduz à perdição. Existe uma perda. Se você quer ganhar agora, você vai perder lá. Mas se você perder agora, lá está garantido. Isso é a salvação da nossa alma. O avô falou, né? Quando se perde, se Quando se perde, aí é que se ganha. Então, pro mundo isso é loucura, né? Querer perder. E perder nada, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou curtir a vida. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, para curtir esse mundão aí. É. A gente viu esse deputado aí, né? Mamãe falei, não sei o que das contas aí, né? Se gabando lá que foi pra Europa, não sei o que, as louras, que não sei das contas. O mundo quer isso, entendeu? Quer fazer suas próprias vontades, a vontade do homem caído, né? Então a porta é estreita. Por que a porta é estreita? Porque não agrada o velho homem. Não vai nos agradar, irmãos. Negar nossa vontade é algo difícil. Não é algo fácil. É algo estreito. Eu não sei, mas gosto de usar muito essa palavra, né, Simão? O negócio está estreito. Mas é estreito mesmo. É estreito mesmo. É estreito também por quê? Porque é somente por Cristo. Não existem outros caminhos. É só Ele. É só Ele. Nesse caminho nós não podemos fazer o que nós queremos. Não podemos. Em João fala, né, que quem nasce do homem tem a natureza humana, né? Quem entrega a vida, né? Nasce de novo e tem a natureza dele. Sim, nasce do Espírito. É largar tudo, né? É só crer. É só isso. Só isso. Quando ele fala para Nicodemos, ele não acredita, né? Mas é só isso, ele começa a se questionar. Ele não entende, né? Não entende aquilo. E como que nós podemos nos fortalecer e nos encorajar a entrar por esse caminho, irmãos? É tremendo. Como é que a gente pode se encorajar? Como é que eu posso encorajar a irmã? Falando alguma coisa boa para a irmã? Ou para o irmão? Claro, o final desse caminho nós sabemos que é vida. Mas ao longo do caminho, o que eu vou falar para o irmão que vai acontecer? Quer ver? Vamos lá em Atos. O que Paulo falava para os irmãos? Atos capítulo 14, né? Ele já até já sabe, né, o Násio. Atos 14, 22. Como é que Paulo fortaleceu os irmãos a trilhar esse caminho estreito? Atos 14, 22. Atos 14, 22. Alguém pode ler? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A minha versão fala o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos. Como que ele fortalecia a alma? Como que ele encorajava? Como que ele exortava? Exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então ele fortalecia os irmãos, encorajava, dizendo que você vai sofrer. Tu vai passar por tribulação, irmão. Quer entrar no reino? É tribulação. E se não sofrer, é estranho. Tem algum problema com você. Tem um pastor que prega bem assim. Se você não está sofrendo nenhuma perseguição, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nem nada, tem alguma coisa errada com você. Você está se conformando ao mundo. Ele fala É isso aí. Pastor Paulo Júnior. É por aí. Então só existe uma forma, irmão, falando a verdade. O Senhor não enganou ninguém. Certo? No Sermão do Monte. Não enganou ninguém, irmão. Ah, você vai ganhar aquilo, vai usufruir, vai ter prosperidade, não. Bem-aventurado quando vos perseguirem. Se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, não pode entrar no reino. Se teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Se teu braço te faz pecar, arranca o teu braço. Se você olhar com intenção impura, já pecou. Se você tiver ódio no coração, já matou. E o caminho é estreito, irmão. Mas esse discurso aqui não enche a igreja não, irmãozinho. Por isso que são poucos os que entram. Por esse caminho. Isso é que hoje é bem diferente. Né? É diferente. Hoje venha crescer, venha comprar seu carro, arrumar o seu marido. Por isso que tá cheio, né? Falar que tem tribulação, o nego foge até da frente da igreja. É por aí. Falar a verdade, né?
A luz expõe a verdade, então ninguém quer ir para a luz, quer ficar na escuridão. É, porque é exposto da verdade. Escuridão, Mas aí quando ninguém quer ir. passa pelas tribulações, pelo difícil, aí nega, aí não acredita. Nega o Senhor. Então aí afasta-se, Por quê? né? A maior Muitos. Aquilo ali que o Senhor vai te porque levar. aquilo ali não é do Senhor. É, a felicidade, assim, as coisas fáceis, né? A E aí, falta quando das vem coisas, difíceis- eles vão entender que o Senhor não está ali. Então não tem Deus para É. satisfazê-los, né? E aí não tem Deus, então não tem Deus, vamos sair daqui. Fazer o quê? Desigrejado? Eu não nasci pra sofrer. Eu não nasci pra sofrer. Essa parte está incomodando o meu irmão. E eu pensei nele, tipo, uma vez que eu não quis falar. Ele está questionando a Deus porque ele tem aquele vizinho de frente que vai barulhar. Ele está transtornado com isso. E ele ora a Deus E Deus não atende, para né? alguma coisa, Deus não atende. Né? E eu conversando com ele, eu falei, ô Tito, quem está precisando da oração não é ele, é você, rapaz. Você que está precisando de oração, está perdendo a fé, está deixando o diabo, dando vez ao diabo, está cheio de ira, cheio de rancor. Você está falando aquilo que o teu coração está cheio. E o teu coração está cheio do que a tua boca está falando aqui para mim aqui. Você está transtornado, rapaz. Ele está conseguindo, o diabo está conseguindo o que ele quer contigo. Você não tem que orar pelo cara não, rapaz. Você tem que orar por você, porque ele está bem feliz lá, botando o som dele alto todo dia. E você vai ficar fazendo o quê? Dando pérola aos porcos, orando por ele? Ou ele está orando para questionar Deus, para dar um jeito naquilo e Deus não dá. Você está entendendo? Eu creio que é por esse caminho aí. Mas tem algo mais profundo. Eu falei, Tem algo você que. vai querer o quê? Que Deus faça a sua vontade, rapaz? Aí se ele não faz, tu vai perder a fé. Tem algo mais profundo, Rovina. O que acontece é o seguinte com o Tito. Só abrindo parênteses aqui, né? Aquilo que nós já vimos aqui muitas vezes, irmãos. Um coração dividido. O Tito está na denominação, na Universal, não sei onde ele está, e às vezes está aqui. A nova vida. Nova Vida, e às vezes está aqui. Está com o coração dividido. Ele fala, minha igreja. Entendeu? Não é? E um coração dividido, ele é confuso. Ele não compreende as realidades. Porque está lá e está cá. E como que é o barco, Aline? Um pé no barco, um pé no outro. O que acontece? Uma hora vai cair. O barco separa. Separa. Então, um coração dividido traz problemas, traz confusão, não dá clareza. Então, assim, deveríamos conversar com ele, ou Malvina, ou alguém. Então, você. Conversar com Eu ele. já falo, Porque ele está lá, ele parte o pão lá e vem aqui e parte o pão aqui. 2 vezes. Entendeu? Então tem que... Isso causa vários problemas, entendeu? No começo ele se estoura assim, depois ele acaba me ouvindo, sabe? Mas demora. Primeiro ele se explode. Falou 3 palavrões. Eu falei, rapaz, tá falando palavrão. Você tá andando pra trás, meu. Você não era assim, agora tá aqui. Mas tá transtornado mesmo. E eu fiquei lá, tentando, aí depois chegou um freguês, eu vim embora. Mas eu fiquei uma boa parte do tempo conversando com ele, eu vi ele amainar assim, o coração dele descansar. Tá entendendo? Mas Conversar com ele. E orar por ele e conversar com ele. aí tem que conversar e orar por ele. Ele não Irmãos, vai ficar dele tá ruim. vamos avançar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Pedro, capítulo 1, a gente vai ver os 3 níveis da salvação. Tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo. Tanto a regeneração, quanto a santificação, quanto a ressurreição. Porque a regeneração se dá onde? No espírito. A santificação se dá onde? Na alma. E a ressurreição se dá no corpo. Então aqui 1 Pedro vai falar sobre isso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia fez o quê? Nos regenerou. Olha aí, salvação do espírito. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para que ele nos regenerou, irmãos? Para uma herança incorruptível, é o reino, sem mácula, imarcessível. E essa herança está o quê, irmãos? Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, salvação do corpo. Não é no último tempo que nós seremos ressuscitados, seremos transformados? Que vai se revelar no último tempo? Amém. E ele fala o quê, irmãos? Nisso exultais. Amém, irmãos? Amém. Temos alegria? Amém.
Amém. Da nossa salvação no Senhor, da nossa ressurreição, da nossa transformação. Nisso exultais. Embora o quê? No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então ele aponta para o futuro, mas com o olho no presente. Provações. Assim como Paulo falou lá em Atos, né? Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, para que serve a aprovação? Para confirmar a nossa fé. Uma vez confirmada o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, louvor e honra. Quando, irmãos, que isso vai acontecer? Na revelação. Então, um caminho estreito é daqui até lá. É na revelação do Senhor Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual o fim da fé? Qual o objetivo da fé, irmãos? A salvação da vossa alma. Esse é o objetivo da fé, esse é o fim da fé, que é provada como ouro no fogo, irmãos. E quando ela é aprovada, aí nós alcançamos o fim da fé, a salvação da nossa alma. Quando Jesus voltar, acaba a fé. Para que fé, né? Já estaremos com Ele. Por isso que ele é O veremos como Ele é. Por isso ele é o autor e consumador. Autor e consumador da nossa fé. Fim. Lucas capítulo 13, irmãos. 13. Lucas 13. Porque essa foi uma pergunta que os discípulos fizeram. Lucas 13, 23. E essa pergunta é com relação à salvação da alma, tá, irmãos? Não é salvação do espírito. Não é vida eterna. Todos que nascem de novo têm a vida eterna. Não perecerão jamais. Mas isso diz respeito à salvação da nossa alma. Salvação da alma diz respeito ao quê? Reinar com Cristo. Que é algo para quem persegue, para quem se esforça. Amém? E Pedro aqui, ainda voltando no verso 8, né? Pedro fala assim, quando vocês montam aí. A qual não vendo, não tendo visto, vocês amaram. Não qual não tendo mais visto agora, né? Mas você, Pedro está falando, vocês não viram, mas eu vi. Ele viu. Nós também não vimos, mas Pedro viu, outros não ouviram. Amém. E esse aí fortalece a nossa fé. Amém. Lucas 13, 23. Algum irmão pode ler? Que tiver com mais sono aí, pode ler. E alguém me perguntou: Alguém perguntou. Perguntou o que, André? Senhor, são poucos que são salvos. Senhor, são poucos os que se salvam? O que o Senhor responde para ele? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão, e não conseguirão. Por quê? Porque exige esforço, irmãos. E muitos, como nós vimos naquela parábola do semeador, muitos veem dificuldade, vê parente se afastar, vê pai falar mal, vê mãe excluir, vê esposa não querer mais e não consegue. Muitos procurarão entrar e não poderão. Não poderão. E eu lembrei, quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de Usain Bolt. Aquele corredor, todo mundo conhece, né? O mais rápido aí dos 100 metros. Irmãos, todos nós, quando nascemos de novo, recebemos o dom do Espírito, que é um presente. O dom é um presente. Então, todos nós que somos do Senhor, temos condições de entrar no reino. E o Usain Bolt também ganha um dom. Ele não ganha, né, o maior corredor de todos os tempos sem um dom, sem um presente. O Senhor deu um dom para ele. A estrutura física, entendeu? Os músculos, o esqueleto, deu um dom para ele. Mas se ele pega esse dom e não vai treinar, não se esforça, não nega muitos prazeres dessa vida, porque o atleta tem que negar muitas coisas. Não pode comer aquilo, não pode comer aquilo outro, tem que dormir tal hora, tem que acordar tal hora, tem que treinar de tal hora até tal hora. Oi? Porque eu lendo sobre a biografia dele,
ele, para ter sucesso lá na frente, foram, acho que uns 10 anos de muita dificuldade, em todos os sentidos. De não conseguir atingir a meta, de não conseguir patrocinador. Foi uma caminhada grande. Quando a gente venceu ele, já foi um sucesso. Já foi sucesso. Então, para trás, ele conta o quanto que ele penou para chegar ali. Então, quando estivermos passando pela porta estreita, mas como é que o Lucimar conseguiu? Vai ser a pergunta. Ninguém sabe qual é a caminhada da Lucimar. Ninguém sabe. Então, vai ter muito questionamento por que vai estar passando e não conseguir, porque eu creio, acima de tudo, além dela ser estreita, é um processo que a gente tem que fazer para chegar lá. É um processo. Não é assim, pô, tá pronto. É processo. É esforço. Demanda tempo, né? Esforço. Aí quando estiver passando lá, ainda vai ter. Mas como foi isso? Né? Então, que a gente possa ter o entendimento que quando estiver chegando lá, a gente comeu muita dificuldade, né? Foi com muita dificuldade. Negou, né? Negou, né? Mas se o Usain Bolt não tivesse o dom, ia adiantar alguma coisa? Não. Mesma coisa nós. Se nós não nascemos de novo, não somos do Senhor, não adianta se esforçar, porque não pode nem ver, não pode nem entrar. Mas já nos foi dado o dom, o dom do Espírito. Ele sabia que ele era bom. Sabia. Ele acreditou nele. Porque na dificuldade que ele passou, se você ver, qualquer um outro que não tivesse o dom, não teria chegado onde ele chegou. Então, que a gente possa ter a nossa fé firme e forte, crendo que o Senhor está no negócio, está no caminho. Né? Para que aqueça sempre o nosso coração. Para a gente não ter dúvida do que o Senhor quer na nossa vida. A gente não pode ter essa dúvida, porque aí esmorece, enfraquece e fica no caminho. Né? Então, que o Senhor possa dar a certeza que deu lá para o Usain Bolt, que ele ia vencer. É claro que os propósitos são bem diferentes. Claro. Mas dentro do coração dele, ele sabia quem ele era. O que ele tinha capacidade de fazer. E que a nossa fé nos leve para essa porta estreita. Amém. Amém. Né? Nós somos filhos de Deus, né? Sim. Não é pouca coisa, né? Não. E às vezes a gente fala assim, né, não? Mas é coisa pra caramba. É muito, né? Tudo, né? Na verdade, Né? tudo, né? É coisa pra caramba. E qual foi o fim de Usain Bolt? O prêmio, o troféu, a medalha. Alcançou. E Paulo fala, correr de tal maneira que alcancei o prêmio. Porque o fim da carreira é vida, irmão. Entrai pela porta estreita, seguir pelo caminho apertado, porque ele conduz a vida. Ele conduz a vida, irmãos. O reinar com Cristo. Porque aqueles que não vão reinar vão estar em outro lugar. Mas vamos lá. Paulo esmurrava o corpo, né? É isso que ele fazia? É isso que Paulo fazia. Eu esmurro o meu corpo. Ele corria essa carreira esmurrando o corpo para quê? Para ver se ele não era excluído. Né? Não é isso que ele fazia? Para não ser reprovado. Então, se Paulo fazia isso, irmãos. Lá em Mateus 22 fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque só os escolhidos são quem? Aqueles que conquistaram o Senhor. Esse você me conquistou. E eu trago a memória aqui, acho que eu citei na oração, esse exemplo de conquistar o Senhor, né? Os irmãos lembram dos valentes de Davi? Davi é figura de Cristo, né? Davi, ele foi ungido rei por Samuel. Lá quando era pequenininho. Foi ungido rei. Mas foi naquele momento que ele tomou o trono? Foi naquele momento que ele reinou? Não foi. Ele teve uma caminhada desde quando foi ungido até tomar o trono. O Senhor é a mesma coisa. O Senhor é o rei dos reis. Ele veio, morreu, ressuscitou e ascendeu. Ele é rei. Mas ele virá implantar o seu reino. Assim como Davi reinou depois de Saul, o Senhor vai reinar. Mas nessa caminhada de Davi, desde quando foi ungido até tomar o trono,
alguns varões, alguns homens andaram com ele nesse caminho de dificuldades. São os valentes de Davi. Todos conhecem os valentes de Davi? Passaram por tribulação com ele, foram perseguidos com ele, não abandonaram ele. É o 300, né? Sim, os 300 de Davi. Ficaram na caverna de Adulão ali, se escondendo. Foram para a batalha com Davi. Mataram os filisteus, mataram lá os inimigos com Davi. E no episódio que Davi teve sede, Davi falou assim, quem dera. Davi estava lá jogado, largado, os seus homens valentes com ele. E Davi falou com ele mesmo, falou sozinho, quem dera, se agora eu pudesse beber do poço, das águas que tem lá em Belém. E Belém estava sitiada pelos filisteus, irmão. Aí 3 valentes ouviram ele falar isso. Invadiram o acampamento dos filisteus, pegaram da água do poço e trouxeram para Davi. Irmãos, isso é caminhar com o Senhor pela porta estreita, entre os inimigos. Para quê? Para poder conquistar o coração do Senhor. Quando Davi viu aquilo, ele nem bebeu a água. Por quê? Porque ele viu que aquela água, aqueles homens pegaram com risco de vida, do sangue deles. Ele não quis beber, mas aqueles homens conquistaram o coração de Davi. E nós temos que conquistar o coração do nosso Senhor com o nosso esforço. Batalhando as batalhas do Senhor. Sendo corajosos nesse mundo. Não sendo tímido. Porque quando Davi tomou o trono, quem é que reinou com ele? Ah, aí que está a questão. Quando Davi tomou o trono, os valentes estavam com ele. Mesma coisa, gente. Quando o Senhor voltar, são os valentes que estarão com ele reinando. Não é todo mundo que vai reinar, irmãos. Reinar é para quem se esforça. Reinar é para quem nega a vida da alma. Nesse mundo. Quem não ama esse mundo. Aleluia. Eu não sei como deve ser, mas deve ser tremendo reinar com Cristo, irmão. Não sei o que os irmãos pensam, imaginam, ficam pensando. Essa semana eu fiquei olhando lá pra fora, eu fiquei contemplando esse negócio. Eu fiquei imaginando o Senhor. Fiquei imaginando, né? O Senhor dando ordem pra gente, né? Cada um com seus afazeres, né? Eu fiquei contemplando o Senhor, assim, olhando pra montanha, né? O Senhor assim falando, André, hoje você vai fazer isso, Simar, sabe? Fiquei assim tentando, né? Sonhando, né? Meio que contemplando, viajando, né? Porque não vai ter calor, não vai ter frio, não vai ter porque a vida é assim, né? Não, porque a vida é assim, é a rotina, né? Faz a corda, faz a comida, bota filho na escola, o marido vai, a gente ora, a gente mente. É muito gostoso, eu fiquei imaginando que a vida aqui já é tão boa com Cristo, gente. É isso aí. Hoje eu levei um fora na saída agora do carro, a amiga da minha filha foi buscar umas coisas para ela, que elas vão viajar juntas. Na verdade a Vitória já está lá e elas vão se encontrar e tal, aí eu dei carona para ela e depois fui pegar a Kátia. Aí a minha rua cheia de carro, aí veio subindo o carro, mas estava muito estreito, né? Eu orei lá no subsolo antes de sair. O cara parou, imaginei que ele parou para eu passar, né? Aí eu cheguei um pouquinho, quando eu desci, que eu ia, muito obrigada. Eu já vi que não fez autoescola, porque a preferência é sempre de quem sobe. Aí acho que a mulher que estava com ele quando ele subiu, cala a boca, sei lá. Aí eu cheguei e fiquei com a minha... Aí a menina do lado, a amiga da minha filha, ridículo, que homem grosso. Aí eu fiquei assim, eu fiquei até minha passada, eu falei, ai, gente, eu fui agradecer. Entendi nada, né? Eu fui agradecer. A Lucimar também para pegar no tranco. Sabe o que é? Eu acabei de orar e entreguei a minha vida pro Senhor. Tava em outra esfera, né? Tá em outra esfera. É nesse dia que a gente não tem uma briga de trânsito. Mas foi automático, sabe? Eu agradeci, eu ofereci a menina de todo mal, de todo tropeço. É o caminho estreito. É o caminho estreito. Não, porque quando ele estava falando que o caminho é estreito no meio dos irmãos, né? No meio da igreja, e dentro de casa, e pro lado de fora, é tudo estreito. O caminho é todo estreito, é todo estreito. É todo estreito, porque você incomoda, né? De qualquer forma você incomoda. Sim. Só a tua presença incomoda. É isso que eu ia falar agora. Quando você chega num lugar, para algumas pessoas você
você já não precisa abrir a boca. Não Você precisa falar. A pessoa já percebe que já vê É a luz. diferença. E aí Se também. pudesse fulminar, né? Isso é verdade. Deixa, né? Isso é verdade. Então, irmãos, nesse mundo é a mesma coisa, não é? Quem quer ficar nesse mundo, rico nesse mundo, tem que fazer o quê? Não tem que se esforçar? Não tem que ralar? Não tem que trabalhar? Para poder conquistar nesse mundo? O reino de Deus é a mesma coisa. Por que vai ser diferente? É esforço. E hoje eu estava falando, não sei o que estava falando, o Caleb estava lá treinando teclado, né? Aí o Caleb lá todo dia treinando teclado, música lá, lindo, 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 papapá, tocando Beethoven, lá direto se esforçando. Aí daqui a pouco ele levanta, mãe, eu queria aprender a tocar as músicas, mas sem treinar, assim, ter que... Assim, foi assim, é mole, pô. Todo mundo quer reinar com Cristo, mas não quer se esforçar. Entendeu? Tem que ter esforço, irmãos. Esforço. O irmão Pablo da Vida Colombo falou o seguinte: não esteja em uma situação descansada enquanto você não tem a segurança da salvação da sua alma. O irmão John MacArthur ele fala o seguinte: a salvação é para aqueles que anelam o reino de Deus a qualquer custo. Não é para aqueles que buscam de maneira barata e fácil entrar no reino dos céus. Não é para aqueles que não desejam renunciar suas vidas egoístas e mundanas desse mundo. O reino não é para isso. Não tem atalho, não. Não tem atalho, não. O negócio é estreito mesmo, né, Lucimar? Sim. E o Senhor, quando diz, né, amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem jeito, né? Amigo do mundo. Eu vou fazer, não, só um esqueminha aqui, Senhor, rapidinho. É porque aqui a galera tá toda, né, aí, minha família, meu parente, quem for. Aqui tá, Senhor. Não, é inimigo de Deus porque tá sendo amigo do mundo, Isso. tá sendo agradador. Tá... Não existe meio termo. Não tem como agradar, você tem. vai desagradar mesmo. Vai tem. desagradar, porque não vão da tua cara. Mas é Cristo, né? É Cristo. Não odeiam o Cristo, né? Que tá na gente. Então, irmãos, tem que haver, da nossa parte, daqueles que querem trilhar esse caminho, tem que haver uma verdadeira convicção e compromisso com Cristo. Temos que vender tudo o que temos por causa do reino. Como aquela pérola de grande valor, né? Quando o homem achou aquela pérola, o que ele fez? Vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque ali tinha uma pérola de grande valor. Então, esse é o nosso caminho, irmãos. E alguns dizem assim, né? Quando a gente toca nesse assunto, quando a gente ministra, alguns podem falar assim, mas seguir a Cristo me custa muito. Custa muito seguir a Cristo. Mas a gente pode falar, custa muito seguir a Cristo? Não seguir a Cristo vai te custar tudo. Se seguir custa muito, não seguir vai te custar tudo. Porque a porta larga, o caminho espaçoso vai te levar à perdição. Então, isso é o que está diante de nós, né, irmãos? Isso é o que se coloca diante de nós. Isso é o que o Senhor coloca diante de nós, né? Já caminhando para o fim, para nós terminarmos, né? Tinha mais alguma coisa aqui para compartilhar. Mas existe um corinho, um hino antigo, né, que o irmão Martin Lloyd Jones compartilhou, que fala o seguinte: crente, não busque ainda descanso. Teus sonhos de repouso manda embora. O inimigo não cessa em seu avanço. Portanto, vigie e ora. Esse é um corinho que os irmãos antigos cantavam, né? Nesse espírito. Parece que os louvores hoje em dia levam para um outro caminho. Levam para outro caminho. Mas os irmãos do passado que sofreram, que tiveram que escolher, mesmo de frente à morte, irmãos, eles tinham esse espírito, né? De não negar o Senhor e negar a vida da alma, né? Então, a pergunta que nós temos que fazer para saber se estamos trilhando esse caminho estreito é a seguinte: é Cristo que controla os nossos pensamentos? É Cristo que controla as minhas decisões? É Ele que controla o meu falar, o meu agir, o meu sentir, os sentimentos que eu tenho? É Cristo que controla? Então, cada um responda para si essa pergunta, né? E a porta larga, irmãos, ela conduz a quê? Só para finalizar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7.
E Malvino, Malaquias 4:1. Depois de 1 Pedro. Abre aí, Malvino. 2 Pedro, não? 2 Pedro 3:7 e Malvino vai abrir Malaquias 4:1. Segunda Pedro 3:7, irmãos. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse é o fim da porta larga e do caminho espaçoso. Juízo no fogo. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. O dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará Nem raiz, nem ramo. nem ramos. Então, irmãos, o dia vem. Como que ele vem? Ardendo como fornalha. Quando o Senhor voltar, para uns vai ser bênção, mas para outros vai ser perdição. Fala aqui, ó, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Amém. É o mesmo dia, é a mesma vinda. E cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da extremidade. Amém. 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 Pisarei os ímpios, Eu pedi pro Malvino ler porque tu leu Malaquias um dia desse, né, mano? pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Amém. Aquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Apocalipse fala: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mantenha-se no caminho. Esforce-se no caminho. Se o Usain Bolt desistisse, a coroa dele, quem ia levantar o troféu seria outro. Mas ele permaneceu. Isso falando de forma natural, né? Só para nós termos isso como exemplo. Uma coroa incorruptível. A dele é corruptível. A nossa é uma coroa incorruptível. Então que o Senhor possa nos constranger mais uma vez, né? Amém. Creio que nesses últimos dias a palavra é essa mesmo, irmão. É nos exortarmos no dia que se chama hoje. Para que do caminho nós não nos desviemos. Jamais. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Amém.